Olá, bom dia, Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia abençoado, um dia promissor, um dia de vitórias, um dia de bênçãos, indiferentemente das lutas, guerras, conflitos ou problemas, quem sabe que você esteja ou está passando. Eu apenas quero te fazer lembrar de uma coisa interessante. Eu moro num país onde existem muitas cidades cercadas, rodeadas de muros. Por exemplo, a cidade de Ávila, já estivemos 2 ou 3 vezes visitando, espetacular. Cidade de Tarragona, antiga primeira, uma das primeiras capitais da Espanha, chamada Tarraco, tem uma área toda cercada de muralha, a cidade velha toda cercada de muralha. É uma história fascinante. Sevilha, né? Andaluzia, cidade maravilhosa também, muitos muros. León, e por aí vai, ok? Toledo, e outras cidades. Muros. Esta é a minha reflexão nesta manhã com você e para você. Muros falam de proteção, muros falam de segurança, muros falam de autoridade, muros falam, sobretudo, de paz. Né? E uma das razões por que as civilizações antigas, algumas civilizações, elas tinham o hábito de cercar as suas cidades com muralhas, era para evitar a invasão dos inimigos, ataques, né, surpresas. As portas eram construídas com grandes ferrolhos, com grandes dobradiças, fechaduras terríveis. Eram grossas, eram de madeira maciça. Era praticamente, humanamente falando, eram intransponíveis. E dentro dos muros da cidade, quem morava ali tinha uma sensação de segurança total, porque os muros, eles refletiam, eles davam essa sensação de segurança. Trazendo para a vida espiritual, nós entendemos que nós precisamos cercar a nossa família, cercar a nossa vida, cercar a nossa congregação, cercar aqueles que estão ao nosso lado com muros. E nós mesmos precisamos nos cercar de muros. E de que muros estou falando eu? Eu acredito que dentre muitos muros, um dos muros mais importantes é o muro da oração. A oração é uma verdadeira muralha contra os ataques de Satanás, contra as adversidades. As muralhas que nós levantamos no dia a dia, né, ao nosso redor, são as que vão simplesmente, glória a Deus, simplesmente vão nos dar essa sensação de segurança. Muralha da oração, a muralha da leitura da palavra, a muralha do jejum, a muralha da pregação da palavra, a muralha da congregação, isto é, congregar, estar no meus irmãos. Salmo 133 diz que é bom e agradável que os irmãos vivam junto em união. E a muralha da união é uma muralha imprescindível, importantíssima na vida nossa diária como cristão, como servos de Deus. Mas eu quero destacar aqui, sobretudo, a muralha da oração. Como está a sua muralha da oração? Como você está vivendo neste momento? Como realmente você tem vivido? Se você ora, se você lê a palavra, se você glorifica a Deus, se você louva, se você adora, são muralhas importantíssimas que nós devemos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, levantar e ter o hábito de edificá-las diariamente na nossa vida, como pais, como mordomos, né, como servos, como pastores, como pregadores da palavra, como homens e mulheres de Deus que nós somos, nós precisamos, nós devemos ter esse hábito de cultivar simplesmente, né, a oração, o jejum, a prática da leitura da palavra. E quando nós oramos, quanto mais oramos,
mais estas muralhas elas tendem a aumentar, elas tendem a ser mais fortes, elas tendem a ser mais altas, e quanto mais oramos, a proteção é mais intensiva, a proteção é mais poderosa, a proteção é mais forte, a proteção é mais evidente, a proteção é mais real. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E quando nós oramos, não importa se você ora deitado, ora sentado, ora de joelho, ora no monte, ora na rua, ora no ônibus, ora nos momentos oportunos, ora nos intervalos de trabalho. Não importa aonde, quando e como você ora. E não importa também o tempo. Eu falei que muita oração, muito poder, eu não estou falando isso, que você tem que orar 5, 10, 15 horas por dia, não, como alguns interpretam, e alguns têm uma opção assim, olha, eu oro 3, 4, 5, não estou falando disso. Você pode, em qualquer momento, ver o teu coração desejo de orar, 5 minutinhos, você está numa panificadora, está num restaurante, está na rua, está dentro do teu carro, está dentro da tua empresa, está dentro do teu escritório, está dentro de um banco, trabalhando, dentro de uma empresa. Você tira 5 minutinhos, 3 minutinhos e diz só uma palavra: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor, pela minha salvação, pela minha família, pelo meu ministério, Senhor, pela igreja onde eu cultuo a Deus, pela vida dos meus pastores, pela vida dos meus amigos. Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, te louvo por este trabalho, te louvo, Senhor, por tudo. Você pode orar. Dali um pouco, um determinado momento, veio o desejo novo, você pode orar mais 3 minutos, mais 1 minuto que seja, Senhor, cura minhas enfermidades, cura os meus familiares, cura, Senhor, ó Deus, o teu servo, irmão fulano de tal, Senhor, prospera a tua obra, salva as almas, Senhor, Senhor, faz algo profundo, algo tremendo, algo maravilhoso. São muros, e você não tem ideia do poder que é a oração. Essa muralha maravilhosa. Qual é o grande problema? É que as pessoas às vezes constroem outros tipos de muros. Muro da murmuração, da contenda, da fofoca, da intriga, da fornicação, do adultério, da imoralidade. As pessoas muitas vezes elas levantam ao seu redor muros, tá? Que não edificam, muros que não abençoam, muros que não servem para nada. Mas que nesta manhã desse dia, eu aqui na Espanha, agora aqui são 11 horas da manhã. Ou melhor, um pouquinho mais, né? Não, agora são 20 para meio-dia da manhã. Tá? Que você possa, nesse dia, parar para refletir e você possa dizer, olha, eu vou cultuar o hábito de orar um pouquinho mais, de falar com Deus, né? De pedir a Deus que Ele abençoe a minha casa, a minha família, a minha saúde, os meus entes queridos. E a Bíblia, ela é clara. A Bíblia diz assim, tudo quanto pedirmos na oração crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes, disse Jesus, tá? Ao Pai em meu nome, Ele vos dará. E tudo quanto pedirdes, recebereis. E em Mateus 7,7 ele vai dizer, pedi, pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei e abris-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abrirá. Esse muro é espetacular, o muro chamado oração. Os discípulos venceram na oração, os patriarcas venceram na oração, os grandes profetas da Bíblia obtiveram grandes conquistas através da oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo, de um crente fiel, ela pode muito nos seus efeitos, ela pode muito. Então, nesta manhã, eu te desafio a orar. E Jeremias 33,3 está escrito, clama a mim, e eu te responderei, e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E esses muros são necessários para a nossa sobrevivência espiritual. Quando nós oramos, portas se abrem. Quando nós oramos, problemas se vão. Quando nós oramos, o céu desce,
a terra sobe. Quando nós oramos, o inimigo bate em retirada. Quando nós oramos, o câncer vai embora, a doença vai embora, o problema vai embora, a luta vai embora. E a paz chega, a saúde chega, a bênção chega. Quando nós oramos, o sobrenatural de Deus acontece. Orar é falar com Deus. Orar é se comunicar com o Pai. Orar é ter a convicção plena de que temos alguém que está nos ouvindo. Este alguém se chama Abba Pai, Papai Celestial. E orar é um dever de cada crente, buscar a face do Senhor. A Bíblia nos orienta e nos aconselha a isso, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Habitue-se, cultive esse hábito de orar, e assim você estará levantando muros poderosíssimos ao teu redor. E certamente as setas, os ataques, as lutas virão e baterão contra estas muralhas e cairão por terra em nome de Jesus. Certamente os ataques, as lanças, o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno, virão para lhe atingir, mas certamente eles pararão nesses muros chamados muro da oração, muro do jejum, muro do quebrantamento. Vivemos em um mundo de gente tão arrogante, tão prepotente, tão exaltada, uma classe, uma estirpe de fariseus travestido de santarrões. Mas se você e eu, com humildade, nós dobrarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante da sua face, nós vamos ter a experiência que teve Salomão quando orou ao Senhor. A Bíblia diz que, tendo Salomão orado, o Senhor ouviu a oração, e diz a Bíblia que o templo, novo templo, ora construído, se encheu da glória de Deus a tal ponto que os sacerdotes não podiam entrar no templo. A Bíblia diz que no cenáculo alto os discípulos estavam orando e o poder de Deus desceu. A Bíblia diz que enquanto eles oravam na prisão, Paulo e Silas, os alicerces da prisão, se moveram, tremeram. A Bíblia diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, a oração é um divisor de águas. A oração é algo impressionante, sublime, glorioso. É uma maneira de obter maior intimidade com o Pai, viver a vontade do Pai, andar na vontade do Pai, receber as orientações do Pai, entender a boa e perfeita vontade do Pai e, sobretudo, orar é ter a convicção de que alguém está nos ouvindo. E este alguém, como já disse, se chama Abba Pai, o nosso papaizinho querido. E quando nós oramos no mundo espiritual, coisas começam a suceder, coisas começam a acontecer, porque Deus trabalha através e no nosso quebrantamento, através do e no nosso quebrantamento. A Bíblia vai dizer que o coração contrito e quebrantado não desprezarás tu, ó Deus. E quando nós nos quebrantamos, e quando nós oramos, e quando nós buscamos ao Senhor, nós sabemos que Ele, como um bom Pai, um Pai amoroso, um Pai generoso, um Pai fiel e leal, Ele nos ouve e nos responde. Ele ouve e nos atende. Ele ouve e nos socorre. Ele ouve e nos toca. Ele ouve e opera grandes sinais, prodígios e maravilhas em nossa vida, através da oração. Volto a dizer, não importa onde você está orando, quanto tempo você ora, o importante é orar. O importante é buscar a face do Senhor. O importante é clamar ao Senhor. O importante é invocar ao Senhor. A Bíblia diz: invocai-o enquanto Ele está perto. O importante é falar com Deus, porque quando oramos, estamos conversando com o Papai. E como é gratificante, benéfico, maravilhoso saber que nós podemos e temos liberdade e temos acesso
ao Pai para conversar com Ele, falar com Ele a qualquer momento, em qualquer lugar e a qualquer hora. Qual filho não tem prazer em conversar com o Pai, ver o Pai, abraçar o Pai, andar de mão dadas com o Pai, beijar o Pai, receber uma carícia do Pai? Quantas vezes eu era pequeno e sentava no colo do meu pai, da minha mãe? Quantas vezes, eu recebi, um abraço do meu pai apertado da minha mãe? Aquilo era um bálsamo, era uma sensação incrível de segurança. Lamentavelmente, meu pai e minha mãe já estão com o Senhor, mas as recordações ficaram. Tá? Do pai carinhoso, o pai amoroso, a mãe carinhosa, a mãe amorosa. Meu pai era muito severo, meu pai era muito rigoroso, meu pai cobrava mesmo. Meu pai era um homem que levava as coisas de Deus muito a sério, porém era um homem amoroso, era um homem querido. E como é bom quando nós entendemos que papai quer nos abraçar, papai quer nos acariciar, papai quer nos beijar, papai quer nos abraçar, e papai, sobretudo, quer sussurrar palavras nos nossos ouvidos, palavras de gozo, palavras de vitória, palavra de bênçãos, palavra de poder, palavras de correção, palavras de exortação, palavras que farão com que nós venhamos a refletir, reflexionar e tomarmos a direção correta, o caminho correto, para chegar no porto seguro. Porque quando nós oramos, o Senhor, Ele atende a nossa oração. Agora, é bem verdade que algumas vezes, antes de nós responder a nossa oração, o papai nos corrige. Porque a Bíblia diz que o Senhor corrige, o Senhor açoita aquele a quem Ele ama. E a correção de Deus, às vezes, não é nada agradável aos nossos olhos. Porque nós estamos acostumados a querer ter o nosso ego massageado. Estamos acostumados a querer ouvir palavras, somente palavras bacanas, palavras boas, palavras dóceis, palavras meigas. Mas existem momentos em que o papai, ele sente a necessidade de nos corrigir, de nos educar, de nos realinhar, de nos mostrar o caminho que devemos trilhar. Porque algumas vezes nós perdemos a rota. Algumas vezes nós saímos do caminho, perdemos o viés, perdemos a direção. E é nesse momento que o Senhor vem para nos corrigir, e muitas vezes Ele nos corrige de forma dolorosa. Mas o final é um final feliz, é um final abençoador, porque no final nós voltamos para o caminho. E com certeza o caminho, ele é repleto de bênçãos, paz, alegria, felicidade e, sobretudo, verdade. Eu quero dizer para você que nesse dia o Senhor está disposto a te abençoar. Agora, que você e eu aprendamos que o segredo para a bênção não são palavras efêmeras, fúteis, não é massagear o ego de alguém, não é o que nós ouvimos nas redes sociais aí, não. As bênçãos de Deus estão disponíveis para nós, porém, a Bíblia diz que nós precisamos cumprir alguns requisitos para galgarmos as bênçãos de Deus. A bênção recalcada, sacudida e transbordante pode ser sua neste dia, pode ser minha, pode ser nossa, desde que, eu volto a dizer, nós examinemos a nossa conduta, o nosso caminhar diário, realinhemos a nossa vida na direção de Deus, na palavra de Deus, desde que nós venhamos a buscar a face do Senhor, se humilhar, se arrepender dos nossos pecados, e não somente se arrepender, mas confessá-los ao Senhor. E, sobretudo, deixar esses maus costumes, deixar o pecado. A Bíblia diz que nós devemos confessar, mas também deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. O segredo não é só confessar, o segredo também é deixar. Tem gente que confessa, mas no outro dia volta para a prática das mesmas coisas. E a palavra de Deus, ela nos traz um lembrete interessante.
Para uma das igrejas do Apocalipse, a palavra foi essa: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Paz ao Senhor, meu amigo, pastor Ederlei Bispo. Paz ao Senhor, Manuel, Deus te abençoe. Paz ao Senhor, irmã Shirley. Irmã Shirley, Mafra, paz ao Senhor a todos. Um abraço, meu cunhado Miguel, aí em Vila Velha, Ponta Grossa. Um abraço a todos os irmãos que estão interagindo conosco aí. E a palavra hoje é levantar muros. E quando nós aprendemos isso, né, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam mais práticas. E esses muros, eles precisam ser levantados. Quantas vidas estão desprotegidas? Quantas vidas e quantos crentes e quantos irmãos e quantos pastores, quantas pessoas, inclusive algumas que já foram uma bênção na casa de Deus e hoje estão derrotadas, estão prostradas, estão caídas. Por quê, pastor? Porque elas descuidaram destes muros. O muro envelheceu, apareceram as rachaduras, os ataques vieram, as portas caíram, né? A proteção praticamente desapareceu. E agora esses muros estão em ruínas e devido a isto há uma invasão de pragas, há uma invasão de inimigos, há uma invasão de lutas, de provas, mas ainda dá tempo para você reconstruir os seus muros. Ainda dá tempo de você voltar atrás e novamente reconstruir esses muros, né? Como fazer isso? Primeiro, a Bíblia diz que nós precisamos tirar força da fraqueza. A Bíblia diz que no passado, homens de Deus tiraram força da fraqueza, falando inclusive dos mártires e dos heróis da fé. E nós precisamos fazer isso, pedir a Deus que Deus nos dê força e simplesmente mãos à obra, voltar novamente, se for preciso, voltar lá atrás e recomeçar a caminhada. Né? Isso fala simplesmente de humildade, isto fala de submissão, isto fala sobretudo, tá? De reconhecimento, reconhecer as minhas limitações, os meus pecados, os meus erros, as minhas fraquezas, voltar lá atrás onde eu errei, e lá atrás começar a reconstruir esses muros, tapar estas brechas e simplesmente fazer um pacto com o Senhor, renovar uma aliança com o Senhor e dizer ao Senhor, como disse Isaías no capítulo 9, versículo 6, eis-me aqui, Senhor. E fazendo isso, certamente, o Senhor que é misericordioso, é bondoso, longânimo, o Senhor que é bom, e a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor que a Bíblia diz que a sua ira pode durar um tempo, mas também ela passará. O Senhor que não se esquece de nós, o Senhor que ainda cura, o Senhor que ainda liberta, o Senhor que ainda sara, o Senhor que ainda restaura, renova, levanta o caído, o Senhor que restitui, aleluia, Ele pode nesta manhã entrar em ação a favor da sua vida, desde que você, volto a dizer, reconheça as suas limitações, as suas fraquezas, o seu pecado, as suas falhas, confesse ao Senhor e se proponha a reconstruir esses muros. O muro da oração, o muro do quebrantamento, o muro da humildade, o muro da submissão, o muro da verdade, num mundo em que há tantas inverdades, inclusive dentro da igreja, tanta falsidade. Os muros da sinceridade, quanta gente fingida no nosso meio, falsa. Né? Os muros, tá? Da veracidade, da verdade. E, sobretudo, volto a dizer, o muro da oração. Ore, ore, ore. Não importa onde, não importa quanto tempo, não importa quantas vezes no dia, não importa se de pé, deitado, ajoelhado, volta a dizer, no monte, dentro do carro, na empresa, onde você estiver agora. Ore porque você tem a teu favor uma promessa do Papai. Você tem uma promessa do Eterno. Você tem uma promessa do nosso maravilhoso Adonai.
Você tem uma promessa nesta manhã do Senhor, o Deus das causas impossíveis, o Deus que tudo vê, tudo pode, tudo faz. Você tem uma promessa maravilhosa, Jeremias 33:3. Ele está dizendo para você nesta manhã, pode me clamar, que eu vou te responder, e eu vou te revelar, eu vou te ensinar coisas grandes, magníficas, coisas exorbitantes, coisas grandiosíssimas, coisas tremendamente preciosas, que tu não sabes e não vês. Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te abençoe nesta hora. Receba esta palavra da parte de Deus, vá em frente, não desista. Eu quero terminar dizendo para você, nem tudo está perdido. Você pode dizer, pastor, eu caí, eu fraquejei, eu fracassei, eu vacilei. Você pode dizer, pastor, eu estou atolado num mar de lama, de pecado. Já fui uma bênção na igreja, já fui um vaso, já fui um homem, uma mulher de Deus, e caí, vacilei, errei, pequei contra o Senhor. Não te preocupes, levante a tua cabeça nesta manhã e volto a dizer, confessa o teu pecado, se humilhe na presença do Senhor e Deus vai te abençoar, vai te restituir, vai te levantar e você vai voltar a ser um grande e maravilhoso vaso de honra na casa de Deus. Lembre-se, muros, proteção, segurança, paz, muros falam disso. Levante o teu muro nesta manhã. Se você ainda não orou hoje, ore agora mesmo, comigo. Vamos orar? Ore comigo. E Deus vai te alcançar aonde você estiver. E a bênção vai chegar em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, eu quero nesta manhã, Senhor, diante, Senhor, ó Deus, Pai, deste aparelho. Eu quero, Senhor, ó Deus, Pai amado, nesta rede social, Facebook. Eu quero nesta manhã, Senhor, ó Deus, junto com meus irmãos, as minhas irmãs. Ó Deus, eu quero nesta manhã clamar a Ti, Senhor, por um milagre. Clamar a Ti por uma resposta. Clamar a Ti, Senhor, por uma vitória. Clamar a Ti, Senhor, por perdão de pecados. Porque nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas faltas, que nós somos pó e cinza, erva. Ó Deus, mas Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. E nesta oração, nesta manhã, Senhor, eu te peço, entra dentro desta casa, Uramachanda Lamacanda. Entra, Senhor, dentro desta empresa, entra dentro desta cabine, deste caminhão. Entra dentro deste automóvel, Senhor, entra dentro deste escritório, Senhor. Entra dentro, Senhor, ó Deus, desta cozinha, desta lavanderia, Senhor. Senhor, entra dentro desse ônibus, entra dentro, Senhor, ó Deus, Pai amado, desse meio de transporte. Alguém está conectado comigo neste momento, orando, necessitando de um milagre, de uma bênção, de uma vitória. Necessitando de uma restauração espiritual, necessitando, Senhor, ó Deus, de perdão, porque pecou contra Ti. Mas eu te peço nesta manhã, Senhor, perdoa o teu filho, a tua filha, nos perdoa, Senhor. Se alguém, Senhor, está caído, prostrado, destruído, mas ouviu esta palavra, está reconciliando contigo, Senhor, onde quer que seja, restaura-lhe, abraça, Senhor, levanta e volta a usá-lo nas tuas mãos, porque Tu és o nosso papaizinho querido, o nosso Abba Pai. Oh, Senhor, eu sinto a Tua presença, Senhor, orando com os meus irmãos. Eu sinto, Senhor, a Tua presença dentro desta sala da minha casa, Senhor. Eu sinto a Tua presença, Senhor, oh Deus, no meu coração, na minha alma, na minha vida. E nesta manhã, Senhor, eu te peço, onde houver um enfermo, que seja curado agora. Onde houver ser um aflito, Senhor, que receba paz agora.
Aonde houver, Senhor, ó Deus, uma pessoa desenganada na medicina, entra como médico dos médicos, especialista dos especialistas, cirurgião dos cirurgiões. Entra, Senhor, ó Deus, a favor desse irmão, dessa irmã que está com problema na justiça, uma causa jurídica. Ó Deus, Tu és o Deus dos tribunais, Tu és o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, tudo faz. Para Ti não há nada impossível, papai. Oh, papai, dá um abraço nesta manhã nesse Teu filho, nesta Tua filha, que agora onde estiver, ele sinta, Senhor, a Tua presença, Senhor, real ao seu lado. Sinta a Tua companhia, sinta o Teu abraço, sinta o Teu afago. Oh, Rabachanda Lamacarachina Rabacai. Senhor, abraça, 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 abraça esse Teu filho, essa Tua filha. Não importa a congregação em que ele congrega, a igreja onde ele professa o Teu nome. Não importa, Senhor, ó Deus, qual é a sua situação, Senhor. Tu és o Deus que nos ama, que nos compreende, e o Deus que providenciou para nós uma tão grande salvação na cruz do Calvário através do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nesta manhã, Senhor, eu somente quero Te agradecer pela Tua presença, Tua companhia, e pedir, Senhor, faz um milagre aonde há necessidade. Responde às orações e, ó Deus, abraça este irmão, esta irmã, esta pessoa querida e, ó Deus, devolve-lhe o gozo eterno da Tua salvação, que somente Tu pode fazer isto. Dá-nos a Tua bênção, a Tua vitória nesse dia. É a oração que eu faço em nome para a glória do Senhor Jesus, na pessoa do maravilhoso e glorioso Espírito Santo que está conosco. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória e já voltaremos novamente a estar juntos em nome de Jesus.